Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Necrose e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa maquiagem artística. Foi uma maquiagem gótica, mais ou menos vampírica, eu acredito. Acho que eu vou colocar alguma coisa referente a vampiro no título. E é claro, eu sempre gostei de vampiros, desde os meus 15, 16 anos eu sou apaixonada por vampiros. E eu tentei fazer mais ou menos uma mordidinha aqui no meu pescoço, como se fosse uma maquiagem de efeitos visuais, né? Um special effects mais ou menos elaborado, com 2, 3 tiras de papel higiênico e um pouquinho de água e de cola. É super simples, tá lá no final do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de maquiagem, desse tipo de conteúdo, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, eu vou começar aplicando o Pancake Lasuri, como sempre. Eu tenho utilizado muito ele durante esses últimos tutoriais. E eu vou utilizar ele com essa esponjinha também, aos poucos em todo o meu rosto, também na parte do pescoço e aqui na orelha. Bom, agora com o delineador caneta da Inodé Bella Loja, eu vou contornar mais ou menos aqui, fazer o esboço, o formato mais ou menos do delineado que eu quero fazer. E depois eu vou reforçar a pigmentação dele com o pen stick e com o pincel chanfrado. Eu vou mais ou menos contornar aqui por fora, aqui é o côncavo. Geralmente eu coloco um pouquinho acima do côncavo. Aí eu faço mais ou menos esse formato aqui como um esboço e eu faço esse puxadinho aqui bem próximo do cantinho lacrimal. Eu pego e dou uma puxada aqui pra ficar tipo como se fosse um Vzinho, né? Na verdade ele vai ficar mais ou menos assim. Bom, agora com o pen stick da Lari e com o pincel chanfrado, eu vou só reforçar a pigmentação daquele formato que nós acabamos de fazer aqui. Geralmente eu faço dessa forma. Se você tiver um delineador em gel, acredito que seja melhor também. Aqui, como eu gosto de maquiagem artística, eu prefiro utilizar esses produtos. Eu acho que eles são próprios, né, para isso e são bem pigmentados também. Agora eu vou só contornar mais ou menos aquele formato que a gente tinha feito anteriormente. Bom, agora com esse quinteto, acho que é um quinteto da Fenza, eu gosto de misturar esse tom de cinza com esse mais escuro, esse mais clarinho com esse mais escuro. E eu vou aplicar dentro desse desenho, desse formato que nós acabamos de fazer. Vou aplicar assim, misturar um pouquinho daqui com esse aqui. E agora eu vou aplicar dando batidinhas assim dentro do formato que nós acabamos de fazer.
agora com a tinta facial extra cremosa da Color Make, eu vou aplicar bem rente a esse delineado que fizemos e depois eu vou esfumar só para deixar levemente avermelhado. Ele não precisa ficar muito perfeito, tá bom? Então eu vou aplicar ele assim, eu vou pegar mais ou menos assim, só um pouquinho, não vou pegar muito, vou pegar pouco produto. E agora eu vou chegar aqui, bem rente ao delineado, e vou aplicar aos poucos, assim, dando batidinhas, e depois eu vou pegar um outro pincelzinho só para esfumar. Bom, agora com esse tom de cinza, eu vou só marcar mais ou menos aqui, fazer aquela marcaçãozinha aqui de sempre que eu faço. E depois eu vou pular para parte 2 do vídeo, que ainda vai ter alguma coisinha, um elemento surpresa que eu vou fazer nessa maquiagem.
eu disse que teremos um elemento surpresa, eu vou aqui, mais ou menos na altura do pescoço, eu quero fazer como se fosse uma mordida. Então eu vou utilizar alguns produtos bem diferentes das outras maquiagens que eu havia utilizado. Eu fiz como se fosse um sangue falso. Eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos ele ficou assim. Eu não sei se dá pra vocês verem, ele é bem espesso na composição, na cor. Aqui mais ou menos tem acho que uns 300 ml. Eu coloquei pouca água e ele ficou assim bem espesso. Então eu vou tentar fazer como se fosse uma mordida aqui. Depois eu vou, com esse sangue falso que eu fiz, eu vou espalhar mais ou menos aqui no meu pescoço e pegar mais ou menos essa parte aqui do meu rosto. Bom, pessoal, aqui eu peguei 3 folhinhas de papel higiênico, e aqueles papel higiênico de folha simples. Isso daqui branco na minha mão é cola branca, que eu vou aplicar mais ou menos aqui na altura do meu pescoço. Tá aqui, ó, a cola branca. E aqui, que é a folhinha, eu vou rasgar assim aos pouquinhos. Eu vou colocar aqui assim no meu pescoço, mas é bem devagar, tá? E as tirinhas assim podem ser aqueles papel higiênico de folha simples, não tem problema, ou então pode ser aqueles guardanapos assim que você encontra em R$1,99, R$2, aqueles bem baratinhos mesmo. Geralmente aqueles que são folha dupla, eles são mais caros. Então para fazer isso pode ser aqueles que são mais em conta. Não tem problema se ele ficar tipo meio que se despedaçando, tá bom? Agora eu vou esperar secar mais um pouquinho, daqui a pouco eu já volto. Agora, com uma sombra marrom, eu vou aplicar mais ou menos aqui em volta, de onde ficou essa massinha, né, que nós fizemos. E depois eu vou, no dentro, aqui, mais ou menos aqui no meio, eu vou aplicar o vermelho. Mas por fora, por enquanto, eu vou aplicar o marrom aos poucos. Eu gosto de utilizar um tom de marrom mais ou menos café, assim, ele é bem escuro, acho que dá pra ver ele aqui, bem escurinho, de tanto que eu já utilizei ele já tá até acabando. Então, vem aqui e mais ou menos como se fosse uma espiral, você vai contornar aqui aos poucos, bem devagarinho. Como ele ainda tá um pouco umedecido, porque a gente aplicou um pouquinho de cola e um pouquinho de água, então é melhor passar dessa forma. Agora eu vou aplicar um pouquinho de pancake amarelo e depois aqui no centro eu vou aplicar o vermelho.
Eu acho que eu não sei se dá pra ver, eu vou tentar me aproximar mais ou menos, mas eu acho que mesmo grudento ele ficou bom. Talvez se eu esperar mais um pouquinho, eu acho que ele vai ficar ainda melhor. Mas eu tô com um pouquinho de pressa. E agora, por último, eu vou aplicar aquele elemento X que eu falei pra vocês. Esse aqui. Eu gosto de utilizar esse pincel, é porque eu já mergulhei aqui, mas ele é um pincel de sobrancelha. Vocês vão entender o porquê, porque eu geralmente eu faço isso, mas como ele tá bem espesso, aqui esse sangue falso que eu fiz, eu acho que nem vai adiantar, eu vou ter que passar com os dedos mesmo. Que eu utilizo ele assim como se fosse um borrifador. Tá aqui o sangue falso e eu vou aplicar ele mais ou menos aqui na altura do pescoço. Da mesma maneira, dando batidinha sempre. Olha como ele ficou bem espesso. Esse foi o resultado final da maquiagem de hoje. Uma maquiagem bem grudenta e sangrenta, por sinal. Só pra você ter uma ideia, olha como que tá aqui esse sangue. Ele tá bem forte, tá bem espesso. Ó, acho que assim dá pra ver melhor, tá bem grudento. Bem grudento mesmo. Se vocês desejarem, eu ensino a fazer esse sangue comestível fora a parte, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitos beijos e até a próxima. Tchau, tchau!